Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a ver quanta coisa maravilhosa o Senhor nos mostra em Sua Palavra, de uma maneira tão linda, trazendo vida aos nossos corações. E dentro destas bênçãos maravilhosas do Senhor, nós temos a redenção. A redenção que nos foi oferecida através do sangue de Jesus. Vamos estudar isto? Tenha o seu coração aberto, esteja com a sua Bíblia aí do lado, acompanhe a leitura, deixe o Espírito Santo te falar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos ver então o que significa esta palavra redenção. Talvez você já ouviu aí Cristo Redentor. Redenção, o que significa? Se você for lá ao dicionário, você vai encontrar que redenção é pagar um preço por alguma coisa, é comprar, é adquirir. Pagar o preço para tirar do mercado, soltar, resgatar. Isto é redenção, pagar o preço. E essa expressão aqui, pagar o preço para tirar do mercado, significa agora é meu, não está mais à venda. Ninguém mais poderá ter este objeto porque eu o comprei, eu o tirei do mercado, agora é meu. É interessante quando você vai numa livraria e tantas Bíblias iguais, a partir do momento que você escolhe uma, paga o preço por ela. Escreve seu nome, põe uma capa, põe alguma coisa dentro, não sei. Ela passa a ser totalmente personalizada. Ela passa a ser conhecida por você, diferente de todas as outras que estão ali à venda. Ela foi comprada e está sendo manuseada por você. Sabe? Estávamos à venda no mercado do pecado, estávamos à venda para a morte, para a condenação, para o fogo eterno. Estávamos sem nenhuma opção para o nosso coração por causa do pecado. O pecado. Antigamente, para nós hoje não é tão claro isso, mas nos tempos bíblicos, se uma pessoa ficasse devendo a outra, se ela comprasse e não conseguisse pagar, ou se ela estivesse em dívida com alguém, ela poderia ser vendida no mercado para pagar a dívida. Ou ela, ou a esposa, ou os filhos. Você se lembra da história daquela viúva, a viúva do profeta? O profeta morreu, não havia nada em casa e ela disse a Eliseu, ela disse, olha, os credores já vêm à nossa casa para levar os nossos filhos como escravos, para vender como escravos. Ele disse, o que você tem em casa? Ela disse, tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. E com aquele azeite que foi multiplicado pelo poder de Deus, ela pôde pagar a dívida. Nós estamos em dívida. Em dívida não é com o diabo. Em dívida não é com o inferno. Em dívida com a justiça de Deus. A palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. Qualquer pecado, seja grande ou pequeno, o que vai receber por ele é a morte. É a morte. No céu não entra pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus, ele pagou o preço. Ele morreu uma morte vicária substitutiva no nosso lugar. Ele nos ofereceu a redenção. Vamos ver isto na Bíblia? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 2, de 5 a 6. Nós vamos ver que Jesus pagou o preço que o pecado exigia. O preço que a justiça de Deus exigia por causa do pecado em nós. Diz assim,
Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O qual a si mesmo se deu em resgate. Estamos acostumados com essa figura do sequestro e a exigência do resgate. Uma pessoa que é muito, muito rica, alguém da sua família é sequestrado e os sequestradores dizem: nós devolveremos se vocês pagarem. Pagarem para terem a pessoa de volta. Olha, Deus nos fez. Somos dele por direito de criação. Mas a partir do momento que nós escolhemos voltar as costas para Deus e seguir longe dele, a partir do momento que pecamos, que erramos, e todos pecaram, todos, por causa do pecado de Adão, todos fomos destituídos da glória de Deus. Então, Deus pagou o preço do nosso resgate. Ele mesmo havia dito: a alma que pecar, essa morrerá. Ele mesmo deu a sentença e ele mesmo providenciou o resgate para nós, porque jamais pagaríamos o preço do nosso resgate. Como diz um dos salmos, a alma do ser humano é caríssima. Quem poderá resgatá-lo? Quem poderá pagar por ele? Somente o Cordeiro puro, imaculado, sem pecado, Jesus. Olha o que está escrito em Hebreus, no capítulo 9, do verso 11 ao 14. Diz a respeito do sacrifício de Jesus, que é um sacrifício perfeito e não se repete. É eficaz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo. Muito mais, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Que palavra tremenda! O Senhor está dizendo aqui que não sangue de bodes, de novilha, de touros, aspergidos sobre a pessoa para purificá-la, era o ritual do Antigo Testamento. Mas aquele sangue simbolizava o sangue do Cordeiro Imaculado. Um único sacrifício que não se repete. Um único sacrifício feito por mim e por você, o sangue do Senhor derramado sobre o Calvário, sobre a cruz, no nosso lugar, para nos trazer a redenção, ou seja, para nos comprar, nos tirar do mercado. Conhecemos a história de Gomer e Oséias. Oséias era o profeta de Deus e ele diz: vai, casa com uma mulher infiel, Gomer. E ele a ama e se casa com ela. Ela lhe dá 3 filhos e sai de casa. Ela era uma mulher rude, uma mulher vulgar, uma mulher que tinha prostituição, adultério no seu coração. E ela vai para esta vida tão triste, deixa seu esposo em casa com os filhos, como tantas outras histórias por aí. E então aquela mulher entra em dívida e ela vai para o mercado. Oséias vê a esposa sendo oferecida como escrava no mercado. E ele a compra, ele paga por ela e a traz para casa e diz: você vai se limpar, você vai se purificar,
Você vai passar um tempo se limpando, tirando toda e qualquer enfermidade que esteja em você, para estarmos de novo como marido e mulher. Eu te comprei, você me pertence. É tão importante sabermos isto, que quando entregamos nossa vida a Jesus, passamos a pertencer a Ele. Não temos mais direito sobre nós. A nossa vontade deve ser a vontade dEle, e isso não traz absolutamente peso sobre nós. Ao contrário, traz alegria, porque a vontade dEle é o melhor para nós. Você já entregou sua vida ao Senhor? Você já foi tirado do mercado e já sente a alegria e a paz de pertencer ao Senhor? Ainda não? Gostaria de fazer isso hoje? Eu te convido a orar. Curve a sua fronte. Feche os seus olhos. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo: Senhor Jesus, reconheço que o preço que o Senhor pagou na cruz foi muito alto. Reconheço que não sou digno de Ti, não sou digno de ser chamado Filho de Deus, não sou digno de receber Teu amor, mas eu te confesso que sou um pecador e preciso do Teu perdão. Lava o meu coração, eu me entrego a Ti hoje e para sempre. Quero pertencer a Ti e servir somente a Ti e ter uma vida santa e reta e pura, guiada pelo Teu Espírito Santo. Enche a minha vida, ó Senhor, com Teu Espírito Santo. Eu me entrego a Ti. Amém. Pai, as pessoas que estão nos assistindo e orando conosco, alcance-as com todas as Tuas bênçãos, alcance-as com a Tua salvação, Tua redenção, Teu perdão, mas alcance também aqueles que precisam de libertação, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de um milagre, aqueles que precisam da intervenção do Senhor na causa e na justiça, aquele que está precisando do suprimento para as suas necessidades. Atende, Pai, responde, mostrando Teu amor e a Tua compaixão. Nós oramos crendo na Tua resposta, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse dessas bênçãos, da redenção do Senhor. Saiba que você foi comprado por um grande preço. E agora é viver em santidade, aguardando a vinda de Jesus. Até então, o nosso próximo programa, se Ele nos permitir. Até lá.